aí, pessoal, beleza? Tranquilidade total? Voltando aqui ao nosso módulo Sistemas Operacionais, agora nós vamos começar a falar do sistema operacional Linux. Vou tomar uma água aqui para segurar um pouquinho a garganta, né? O Linux é um sistema operacional que todos já ouviram falar, todos conhecem. Vamos ver a parte básica dele, os conceitos básicos, não é? E depois a gente vai fazendo os detalhes, perfeito, que podem cair na sua prova de concurso, e vamos massificar toda essa teoria sempre com as questões de prova. Então, o Linux é um sistema operacional desenvolvido com base no Unix, é um software livre. Quando ele fala que é um software livre, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Linux ele tem um código aberto. Código aberto. Já o Windows, o código dele é fechado. Quando você tem um código aberto, você pode modificar, fazer as alterações, criar novas distribuições, até mesmo no Linux, né? Então, o Windows você tem aquelas versões que são criadas pela empresa proprietária, a Microsoft, e você não pode fazer alterações e nem tampouco criar uma nova versão. No Linux, não. No Linux, você pode fazer as alterações, né, com a realidade da tua empresa, se você quiser, e pode até criar uma nova distribuição, ok? Como movimento organizado, teve início em 83, né, quando o Richard deu início ao projeto GNU e, posteriormente, a fundação de software livre, ok? Então, nós temos aí algumas versões, algumas distribuições, né? No Linux a gente não chama de versão, a gente chama de distribuição. Versão é no Windows. Então nós temos a SUSE, a Ubuntu, a Mandriva, a Debian, a Fedora, a Red Hat, Kali, Mageia, Gentoo e Arch. Ou seja, são distribuições, né, que existem do Linux. Algumas, existem mais, ok? Então, a Ubuntu ela é uma distribuição muito utilizada no Brasil, perfeito, é uma distribuição gratuita, muito utilizada no Brasil, pelas empresas. Por quê? Porque ela é de fácil entendimento, né? É uma distribuição muito fácil, muito tranquila para se trabalhar. A SUSE já é alemã, a Debian, Fedora, Red Hat já são americanas, então tem para tudo que é gosto, ok? Então, só para que você conheça aí algumas distribuições da família Linux. A Fundação de Software Livre, a FSF, né, ela, quando o Linux entrou no mercado, ela criou alguns objetivos para que isso não ficasse muito solto, não é? Então, objetivos da Fundação Software Livre: criar um sistema operacional totalmente livre, o Linux. Divulgar para o mercado a GPL, Licença Geral Pública. Concretizar o projeto GNU no mercado com o lançamento do primeiro sistema operacional Linux. Então, o projeto GNU foi um projeto criado no início da década de 80, que lançou o sistema operacional Linux, né, com alguns objetivos, com algumas normas. E esse projeto ele acabou, e quem assumiu foi a Fundação de Software Livre, a FSF. Ela assumiu esses objetivos, ela assumiu essas informações básicas que hoje mantém o Linux no mercado, a divulgação dessas informações para vocês, que ele é de código aberto, que ele tem uma licença chamada GPL, Licença Geral Pública, né, que ele é um sistema operacional totalmente livre, que pode ser modificado, alterado, ok? Então, aqui, olha, nós temos as informações básicas da FSF, da Fundação de Software Livre. Ele é um sistema operacional, o Linux é um sistema operacional livre, ele possui uma licença chamada GPL com 4 liberdades, ele é open source, ou seja, o código-fonte é aberto, você podendo fazer as devidas alterações que você achar que deve, né? Copyleft proíbe o fechamento do código-fonte. É isso que significa copyleft. Proíbe o fechamento de código-fonte porque ele é livre. Então, o código-fonte não pode ser fechado. Até código-fonte fechado é aquele sistema operacional da estrutura proprietária, como é o iOS, como é a Microsoft, como é o iOS da Mac, como é o Windows
da Microsoft e vários outros sistemas operacionais. Beleza? Então, esses objetivos aqui foram lançados pela Fundação de Software Livre, que substituiu o projeto GNU que acabou, ok? Que começou toda a estrutura em 83, mas ele acabou, e a FSF, com esses objetivos, lançou o Linux no mercado, e depois vieram vários outros softwares livres, como o OpenOffice, não sei se vocês lembram, o pacote de escritório, depois veio o BR Office, e hoje nós chamamos com LibreOffice. Temos também os navegadores livre, temos o Mozilla Firefox, que é o navegador, o browser, que nós usamos para acessar páginas, sites e portais da internet. Temos o Mozilla Thunderbird, que é o correio eletrônico da linha livre. Temos muitos programas. Temos outro sistema operacional que é livre também, que eu chamo de primo do Linux, é o Solaris. Todas essas informações aí, elas seguem, todos esses programas, elas seguem regras da licença geral pública GPL. E aqui a GPL, ela traz as normas básicas para que você possa fazer a atualização desses programas, desses sistemas operacionais livres. Estudar o programa, modificar livremente o programa, usar o programa para qualquer finalidade, copiar e distribuir livremente o programa. Ou seja, essas são as normas da GPL. Então, algumas pessoas falam, mas Linux não tem licença, Linux tem mais licença que o próprio Windows. Mas a licença que pode cair na tua prova é a GPL, que significa licença geral pública, e que tem essas 4 modalidades. Você pode estudar o programa, você pode modificar o programa, você pode usar o programa para qualquer finalidade, você pode copiar e distribuir livremente o programa. Guardem isso, GPL, ok? As pessoas confundem muito software livre com freeware. Freeware é uma estrutura fechada, software livre é uma estrutura aberta. Vem comigo. O software livre, o free software, na sua mais ampla concepção, traz consigo o código-fonte. Pode ser vendido e ser livremente adaptado e distribuído. Ok? Então eu posso vender um código-fonte da linha livre. É livre, não quer dizer que é gratuita. Não podemos vincular as duas coisas. Então, o código não pode ser fechado, mas eu posso fazer uma modificação, eu posso criar um produto tão bacana que algumas empresas, algumas instituições viram, gostaram e querem utilizar. Elas vão comprar de mim, entendeu? Mas não vão poder fechar o código-fonte por causa da GPL, não é? Por causa da licença geral pública, que mantém essa estrutura livre. Ok? O freeware, ele já não traz o código-fonte. Por quê? Porque a estrutura é fechada, é da minha proprietária. Vamos ver. É obrigatoriamente de graça, mas não traz consigo o código-fonte e, em consequência, não pode ser alterado. Ou seja, ser fechado ou ser aberto não tem nada a ver com ser gratuito e ser pago. Perfeito? Nem todo o código fechado é pago, nem todo o código gratuito é de graça. Perfeito? Então, não vamos vincular essas informações, não. Legal? Beleza. Para um programa ou um sistema ser considerado software livre, não basta ser gratuito. O seu código-fonte tem que ser liberado para quem deseja estudar e modificar. O que vem a ser um distribuidor? Um simples programador que teve a ideia de estudar e modificar uma distribuição já existente de um software livre qualquer. Quando você fala da linha proprietária, você fala que o cara que criou foi um programador. O programador criou o Windows, o programador criou o Word, criou o Excel. Na estrutura livre, nós não chamamos de programador, chamamos de distribuidor, que na verdade faz a mesma coisa, só que atua na estrutura livre, não na estrutura proprietária. Bacana? Podemos citar exemplos de várias distribuições, como eu coloquei antes, a SUSE, a Debian, a Mandriva, a Ubuntu, são distribuições da linha Linux. Como o Windows, ele tem as suas versões,
né, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Linux também tem as suas distribuições. A SUSE, que é alemã, a Debian, que é americana, a Mandriva, que foi a conexão da Conectiva brasileira com a Mandrake francesa, né, juntadas as duas se tornou a Mandriva, e a Ubuntu, que é a africana. Desse modo, surgiu um brilhante programador universitário da Finlândia chamado Linus Tovar, lançando no mercado uma nova distribuição chamada Linux, que foi no início da década de 80. O Linus Tovar, um finlandês, um estudante universitário, né, foi desenvolvendo, no início da década de 80, ele lançou, né, essa linha livre, tomou corpo, e hoje nós trabalhamos e conhecemos e cai nos concursos públicos. Essas distribuições são feitas por um distribuidor fazendo modificações no kernel. O kernel, como no Windows e no Linux, ele tem a mesma teoria, a mesma classificação, né? Ele gerencia toda a estrutura. Ele é o cérebro do sistema operacional, que é o núcleo de qualquer sistema operacional, seja ele pago ou não. Então, cuidado com essa teoria de pagamento, de gratuidade, né? Hoje as bancas elas até não falam tanto nisso mais, mas elas falavam demais. Mas pode aparecer na tua prova, tá? Então não é porque ele é livre que ele é gratuito. Ele é livre, beleza, código aberto. Eu peguei e fiz a modificação e vendi para a empresa, ok? Então aquele software livre ele é pago, perfeito? Então ele tem a teoria inicial de ser gratuito e código aberto. Isso é fato. Mas aí você não quer dizer que você não possa fazer uma modificação e vender. Ou criar uma nova distribuição e vender. Pode. E a parte proprietária, Windows, Word, Excel, aí não. Aí é proprietário da empresa Microsoft. Você não pode nem alterar. Primeiro que você não tem acesso ao código-fonte. Se não tem acesso, você não tem como alterar. E nem tampouco vender. Beleza? Vamos agora falar... É o conceito básico que nós vimos, né? Eu dei uma geralzinha para que você entendesse, né? Conhecesse a GPL, a teoria de ser pago ou não, a diferença de freeware e software livre, né? De código aberto e código fechado. Agora nós vamos começar a trabalhar os programinhas que gerenciam o Linux. O kernel, como nós já falamos, existe no Windows, existe no Linux, existe em qualquer sistema operacional. É um conjunto de subprogramas revistos e alterados pela comunidade Linux o tempo todo, com o intuito de melhorá-lo. Nem todas as alterações são aceitas. Existem programadores que são responsáveis por historiar essas alterações, que essa comunidade faz diariamente. A comunidade ela fica estudando as possibilidades de fazer essas alterações, essas atualizações, né, de criar um produto novo e joga e apresenta esse produto novo, né, para os diretores que gerenciam essa comunidade Linux, para o Linus Tovar, e às vezes são convidados até para fazer parte da equipe, né, porque aquele garoto tem futuro, teve uma ideia bacana, eles gostaram e chamam ele para fazer equipe da estrutura Linux, como da Google, como acontece na Microsoft, né, e assim vai. Então, entre eles, o próprio Linus Tovar, temos até um brasileiro, o Marcelo Tosatti. O Marcelo Tosatti é responsável pelos projetos que acontecem aqui no Brasil. Nem fora também, mas ele fica mais gerenciando no Brasil. Temos o John Dogão, que é conhecido como Dogão, né? um dos criadores da ideia de software livre, junto com o Linus Tovar e tudo mais. É igual aquela história, o Facebook, o Mark, né? Ele foi o garoto que lançou, mas ele não fez sozinho, né? Ele teve vários parceiros, como até no próprio filme do Facebook mostra isso, até um brasileiro, não é verdade, que fez parceria com ele, foi sócio dele, e por trás tiveram empresas, né, que ajudaram. A Microsoft foi uma delas na época, a financiar o projeto, ok? Shell é o interpretador de comandos do Linux. É a partir do Shell que digitamos comandos que serão entendidos pelo sistema. Comando Shell para controlar o sistema em modo texto. Tudo bem.
mas eu quero repetir o que eu já disse no bloco passado. O Shell, ele não é só um interpretador de comandos, ele tem essa teoria, mas você não pode vincular. O Shell, tanto no Windows como no Linux, ele vai trabalhar com comandos e vai trabalhar com interface gráfica. Eu quero que você guarde isso, porque isso pode ser questão de prova. Ok? E já fizemos aqui no bloco passado pelo menos 2 questões. Quando você fala de Windows e Linux, o Shell trabalha tanto com comandos como interface gráfica. Agora, nas provas de concurso, a parte de comandos é vinculada a Linux. A parte de interface gráfica é vinculada ao Windows. Tá? Dificilmente você vai ver interface gráfica caindo nas provas de Linux. Pode acontecer. Já caiu, mas são poucas questões. E dificilmente você vai ver a estrutura de comandos cair nas questões de Windows. Caiu naquelas questões que nós fizemos anteriormente, porque é uma estrutura mais técnica, cliente-servidor, o Windows serve. Mas, geralmente, nos sistemas operacionais, versões normais, o Windows 10, o Windows 7, não cobram. Ok? Então, é isso. Shell e kernel, né, são subsistemas do Linux. Okay? O cérebro do sistema é o kernel e o interpretador de comandos e interface gráfica é o Shell. É um facilitador, né? Sistema de arquivos, nós falamos no bloco passado, na parte do Windows Server, né, do sistema de arquivos do Windows. E aqui eu vou falar do sistema de arquivos do Linux. Então, os sistemas de arquivos do Windows são lidos e reconhecidos pelo Linux, mas não são usados nos seus sistemas operacionais. Então, hoje, nós temos o sistema de arquivos ext4, ok? O sistema de arquivo ext4, que é o principal sistema de arquivos da linha Linux. Então, se você me perguntar, poxa, o Windows, Marcelo, qual é o principal sistema de arquivos hoje, o Windows? É o NTFS. Ele é o principal sistema de arquivos da linha Windows. E da linha Linux, Marcelo, da Linux. Então, anota essa informação que ela é importante. É o ext4. Ok? Então, vamos lá. O sistema de arquivos é criado durante a formatação da partição do disco. Cada sistema de arquivos tem uma característica em particular, mas seu propósito é o mesmo. Oferece ao sistema operacional a estrutura necessária para ler e gravar os arquivos e diretórios. Veja bem, quando você formata um HD, né, e ali dentro você tem seções, você tem trilhas, você tem clusters, né, alguém tem que gerenciar aonde as informações dos seus arquivos, dos seus programas, das suas pastas serão alocados. Perfeito? E quem vai gerenciar toda essa informação física, então você tem aqui o disco, como nós já desenhamos no bloco passado. Aqui no disco você tem aqui, né? Aqui é a seção, ok? Essa parte aqui é a seção. Aqui dentro, né, do disco, ó, essas linhas aqui, ó, tá vendo? Essa linhazinha é a trilha. Toda parte física do disco, tá? Isso tem em CD, em DVD, em HD. Aqui dentro, ó, esse espaço aqui que vem com uma trilha e outra é o cluster. E é no cluster que eu armazeno os meus recursos lógicos, que são os dados, as informações, os programas e os arquivos e as pastas. Ok? Quem é que vai controlar tudo isso aqui? Toda essa distribuição de informação de arquivos, pastas e programas dentro dessa estrutura física, que é a seção, a trilha e o cluster. É o sistema de arquivos. O sistema de arquivos. Ok? Então, o sistema de arquivos, ele gerencia as informações que são inseridas e excluídas e alteradas dentro do cluster do seu disco rígido. Perfeito? Legal. E também a parte física, né? Esse sistema de arquivos, ele fica dentro de uma tabela de alocação, como nós já vimos aqui, dentro de uma tabela de alocação. Beleza? Legal? Então, essa é a informação. O sistema de arquivos do Linux, o principal é o ext4.
Tranquilo, pessoal? Vamos em frente. Quando você liga o seu computador e você tem ali o Linux instalado, somente ele, o gerenciamento de boot, né? É o gerenciamento de inicialização do seu computador, e entra os gerenciadores de boot do Linux, que são dois, o Lilo e o Gloob. Ok? O Lilo e o Gloob são os gerenciadores de boot do Linux. Ligou o computador, eles entram, perfeito, para poder, eles coordenam, né, a entrada do sistema operacional. Ligou, eles coordenam, parece que tem um monte de letrinha, não é? Eles coordenam. Por exemplo, se deu algum problema na hora da inicialização do sistema operacional, ele não entra, ele me informa para você o problema que deu, né? Se reiniciou, ou se vai precisar fechar alguma tela, me informa para você o que está acontecendo. Esse é o gerenciamento de boot. E temos o Lilo e o Gloob, são os mais famosos gerenciadores. O mais usado é o Gloob, mas o que aparece mais em prova é o Lilo. Tudo bem? Legal? Esquisito isso, né? O Gloob é o mais usado. Eu acho que por ser mais usado, e todo mundo já conhecer, marque o gerenciador de boot do Linux abaixo, que comanda, né, o status de inicialização do sistema operacional, né, todo mundo já sabe que é o Gloob, né? E aí eles cobram o Lilo, porque não é muito falado, não é muito divulgado. Aí nós temos o gerenciamento de boot, eu trouxe para vocês visualizarem, sair um pouco dessa parte abstrata e poder visualizar, ficando assim uma informação mais concreta, né? Esse é o Gloob, o gerenciamento, tá vendo? O Ubuntu, o kernel, né? Aqui eu tenho o Windows também, perfeito? E logo aqui depois eu tenho o Lilo, que é um pouquinho diferente, né? Tá vendo? Tem o Linux, tem o Windows também. Então eles que fazem esse gerenciamento aí do Linux, perfeito? Então temos dois gerenciadores de inicialização de boot, o Lilo e o Gloob. Eles caem em prova. Anote, por favor, esses dois gerenciadores de boot. Nós temos os gerentes também que gerenciam a área gráfica, a parte gráfica do sistema operacional. A parte gráfica do Linux quase não cai nas provas de concurso público. Cai mais de um Windows. Então, você precisa conhecer o quê? Quais são os programas que trabalham com essa parte gráfica? O KDE, o GNOME e o Black Box. Eles são os três programas responsáveis pelo gerenciamento da parte gráfica do desktop, né? Quando entra no desktop, né? Do Linux. Veja bem, dos três, o KDE, o GNOME e o Black Box, o KDE e o GNOME são os mais cobrados nas provas de concurso. O Black Box tem muita gente que nem conhece, mas eu trouxe para que você passe a conhecer, porque pode ser uma alternativa, uma opção na sua questão de prova, de 4, 5 opções. Tá? Então, ele chega para você, coloca lá uma questão da FUMARC, com 4 opções, por exemplo, e pergunta qual dos programas abaixo não representa, né, a área gráfica do sistema operacional Linux. Você já sabe os 3 que representam, o KDE, o GNOME e o Black Box. Ok? Esse é o desktop. Tá? Quando você fala de Windows, você na área de trabalho de personalização do Windows, você lembra de quem? De configuração, de hardware e software, nada de trabalho de Windows, quando você quer fazer uma alteração de senha, né? Quando você quer, por exemplo, desinstalar um programa, mexer na parte de energia, economia de energia, mudar alguma coisa. Você quer personalizar o hardware e o software lá. Você pensa um painel de controle. Isso no Windows. No Linux não existe painel de controle. É centro de controle. Centro de controle. Ok? Guarde isso. Importante, anote aí. Veja bem, quando você quer visualizar todas as informações que existem, que são gerenciadas pelo sistema operacional, você quer visualizar e acessar um arquivo, uma pasta, onde é que você vai no Windows? Você vai no Windows Explorer, que é a área de trabalho responsável pela manipulação, pelo gerenciamento das informações, das pastas, dos arquivos, dos programas, não é? E
existe o Windows Explorer no Linux? Não, não existe o nome Windows Explorer, existe a área de trabalho. Então, no Windows, você tem 3 áreas de trabalho muito cobradas em concurso, que é o desktop, o painel de controle e o Windows Explorer. Né? No Linux, também existem as 3 áreas de trabalho. Você percebe que o desktop é o mesmo nome, né? Só que com gerenciamento de 3 programas da área gráfica. Já o painel de controle não existe no Linux, e o centro de controle, que é a área de trabalho onde nós personalizamos, configuramos todo o hardware e todo o software. Exemplo disso é uma senha, né? É uma desinstalação de um programa. E existe também a área de gerenciamento de arquivos e pastas, que no Windows é o Windows Explorer. Já no Linux temos 2, o Conqueror e o Nautilus. Tá? Conqueror e o Nautilus. Então, nós vamos passando agora esses ambientes para que você conheça a parte gráfica. Primeiro o desktop, depois centro de controle e depois arquivos e pastas, ok? Então, aí nós temos os ambientes gráficos, KDE, GNOME, Black Box. Aqui eu trouxe, o usuário está em cima, né? O hardware, que é a camada de baixo nível, está embaixo. E aqui nós temos, tá vendo? O sistema operacional, que está entre o kernel, o shell, né, a parte de comandos, e o GUI, que é a parte gráfica. Então, a informação, na verdade, ela vai subindo, né? Ó, ela vai subindo até chegar no usuário. Perfeito? O usuário pode acessar tanto os comandos como a parte gráfica. Perfeito? E o shell é um interpretador de comandos, como nós já vimos, e o kernel, né, ele faz todo esse gerenciamento aqui. Perfeito? Que é o cérebro, né, do nosso sistema operacional. Beleza? Então, ambientes gráficos, KDE, GNOME, Black Box, vamos começar a conhecê-los agora. Aqui nós temos o KDE, o famoso KDE. Olha aí, ó, é a parte gráfica, né? É a parte gráfica, como o Windows tem, o Linux também tem. Perfeito? Ah, Marcelo, mas eu não lembro de ter visto em questão de concurso. Realmente, o Linux, as questões do Linux, elas são um pouco mais técnicas, né? Ele geralmente não traz a parte gráfica. Ele fala de shell, de kernel, de KDE, né? Ele fala assim, olha, o KDE, uma questão do CESP. O KDE é um programa do Linux responsável pelo gerenciamento de boot do computador. Está errado. Viram? É desse jeito. Como os usuários, vocês muitas vezes não conhecem essas nomenclaturas novas do Linux, ele joga isso numa prova para tentar induzir você ao erro. Então, o KDE, o GNOME e o Black Box, eles são o quê? Eles trabalham com a área gráfica, a apresentação gráfica do desktop. Essa aqui. Já o gerenciamento de boot é o Lilo e o Gloob. Então, essas informações você tem que guardar. Tá? Você tem que guardar, beleza? Aqui nós temos o GNOME. Olha aí, ó. O GNOME aqui, o famoso Firefox, né? O famoso Firefox. Um ambiente gráfico também bacana. Perfeito. E aqui o ambiente do Black Box. Olha aí, ó. O ambiente gráfico do Black Box. Dificilmente você vai encontrar esses ambientes gráficos nas provas, beleza? Nós também trouxemos para vocês o Conqueror. Olha aí, ó, muito parecido com o Windows. Do lado esquerdo aqui nós temos todas as pastinhas, né, do Conqueror. Ou seja, o Conqueror ele equivale ao Windows Explorer do Windows, onde eu acesso as pastas e o conteúdo de uma pasta aberta, né? Aqui eu tenho subpastas de uma pasta aberta, ok? E temos arquivos, ó. Tenho arquivos aqui também, como no Linux. Aqui ele até fala, eu tenho 19 pastas e 2 arquivos. Como é no Windows? Perfeito? Mas há uma diferença. Temos as diferenças. Por exemplo, se você me perguntar, poxa, quem é o diretório raiz no Windows Explorer do Windows? Aí eu vou te falar, o diretório raiz do Windows é o C2. Esse é o diretório padrão, original, raiz do Windows. E do Linux é uma barra. É uma barra? É uma barra. Então, começam aí as diferenças internas, né, de manipulação, de
operação entre o Windows e Linux, né? Então, você tem aqui a grande maioria, né, 95%, 98% das pastinhas que existem no Linux não correspondem às pastas que existem no Windows. Os nomes, eles mudam. Perfeito? Então, claro que nós vamos passar pelas principais pastas do Linux, que geralmente caem em prova, ou diretórios, como vocês também conhecem, já ouviram falar. Perfeito? E vou apontar, ó, isso aqui cai, isso aqui é importante. Ó. Aqui é a pastinha de boot, onde ficam os comandos de sinalização. Aqui é a pastinha TMP, onde ficam os arquivos temporários. Aqui é a pastinha bin, onde ficam os arquivos executáveis, né, pelo usuário. Aqui é o USB, onde ficam os arquivos executáveis pelo sistema operacional. Aqui é a pastinha dev, onde ficam os arquivos de hardware, da parte física. Nós vamos trabalhar, eu vou falar, né, aqui é a pastinha root, onde ficam as informações do administrador do sistema. Vamos chegar nessa parte, nós vamos passar pastinha por pastinha, também alguns comandos, né, como cd, né, que é um comando usado no Windows, que também é um comando usado no Linux. Nós vamos ver um mkdir, que é um comando exclusivamente do Linux, o rm, que é um comando do Linux, ou seja, nós vamos ver isso aí para que vocês fiquem tranquilos. Pode ficar bem tranquilo aí, que o curso de Linux está bem completinho, bem enxuto, e nós vamos marcando, como sempre, a parte mais importante, o detalhe, e vamos massificar essas informações, né, com as questões de prova. Aqui eu trouxe a área de trabalho, né, que também corresponde ao Windows Explorer do Windows, chamada de Nautilus, ok? Para que vocês possam visualizar, né, a estrutura, ela também é muito parecida com o Windows Explorer. Temos a barra de ferramenta, temos os menus, temos uma barra de título, né? Mas só que você encontrar essa área de trabalho na prova é mais difícil. Geralmente você não vai encontrar, geralmente não cai, beleza? Principais características do Linux, né? Aqui eu vou pontuar as informações importantes para que vocês anotem. Então, há necessidade de se comentar algumas regras básicas na nomenclatura de arquivos, regras que, inclusive, até o Windows tem, embora algumas diferenças, como tem que ter diferença, né? Sistemas diferentes. Os nomes dos arquivos podem ter até 255 caracteres, como é o caso do Windows. Até 255, não existe essa história de até 256. Delete isso. Para você nomear e renomear pastas e arquivos no Windows e no Linux, você vai usar até 255 caracteres, ok? São aceitos espaços no nome dos arquivos, igual no Windows. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, aula, aí espaço, vou botar um underline aqui só para representar o espaço, tá? Informática. Pronto. Igualzinho no Windows e no Linux, legal? Olha aí, vamos lá. Praticamente todos os caracteres podem ser usados em nome de arquivos, incluindo alguns dos que o Windows julga proibidos, ó, asterisco e interrogação. Ou seja, no Linux nós podemos nomear e renomear arquivos e pastas usando asterisco e interrogação. O Windows não. O Windows você não consegue, né? Então, no Windows, por exemplo, existem alguns caracteres que você não pode usar para nomear e renomear arquivos e pastas. Ele não vai deixar. São as 3 barras, é o maior, o menor, 2 pontos, asterisco, interrogação e aspas. Pode contar que são 9. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 caracteres, eles não podem ser usados pelo sistema operacional Windows para nomear e renomear arquivos e pastas. No Linux, você pode usar a interrogação, você pode usar 2 pontos, você pode usar o asterisco. Só que você não vai encontrar essa informação, esse tipo de questão no Linux, e sim no Windows. Fique tranquilo. Não pode haver 2 ou mais arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão, dentro da mesma pasta, igual ao Windows. Ele não permite, o Linux não permite isso. Olha, 2 ou mais arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão, dentro da mesma pasta.
No Windows você pode ter, mas no Linux não há possibilidade. Beleza? Não há possibilidade. O Linux possui um sistema de arquivos case sensitive. Anote esse nome, case sensitive. Ele é questão de prova. Ele é questão de prova. Ou seja, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Anote isso, case sensitive. Ok? Porque o que acontece? O Windows ele não faz diferença em letras maiúsculas e minúsculas para arquivos. O Linux faz. Então, o Linux, por exemplo, você chega lá dentro da pasta info, você tem a pasta info, e aqui você tem um arquivo aula.odt, que é uma extensão do Writer, editor de texto livre. E aqui eu tenho aula, minúsculo, .odt. Ou seja, mesmo nome, mesma extensão, só fiz a variação entre maiúsculo e minúsculo. O Linux aceita, sem problema. O Windows, não. O Windows ele não faz essa variação, não. Tá? Se você colocar isso aqui, ele entende que o arquivo é o mesmo. Beleza? Então, o Case Sensitive é a ferramenta do Linux que me dá essa possibilidade. Sendo assim, os arquivos casa e casa possuem nomes diferentes. Para o Windows não há essa diferença. Todos os nomes listados acima são iguais. Normalmente, no Linux, prefere-se criar arquivos com letras minúsculas apenas. Preferência não é obrigatoriedade. Né? Então, você pode trabalhar tanto com maiúscula como com minúscula. Então, por favor, informação importante. Case sensitive, né? É o recurso do Windows, do Linux, que me permite ter dois arquivos com o mesmo nome, mesma extensão, dentro da mesma pasta, fazendo a variação entre letras maiúsculas e minúsculas, ok? Protocolos, olha lá. Então, protocolos podem trabalhar com diversos protocolos de rede, incluindo TCP/IP, que é nativo do Unix. O TCP/IP são os protocolos, é um padrão usado tanto na rede internet como na rede intranet, na rede pública externa e na rede privada de uma empresa, de uma instituição. Ok? Então, qualquer sistema operacional que você use dentro da rede vai utilizar a estrutura TCP/IP, sim, e a sua família, o seu conjunto de protocolos. Perfeito? Sistema de arquivos, como nós já falamos, é o EXT. Hoje, o sistema de arquivos do Linux, o mais usado, né? O atual é o ext4, nós já vimos isso, é o ext4, é o sistema de arquivos usado hoje, atualmente, pelo Linux. Então, suporta diversos sistemas de arquivos, incluindo FAT, NTFS, HPFS, ou seja, ele lê, ele entende, mas não é padrão do sistema. Entre outros, mas o sistema de arquivos que o Linux trabalha é o ext. No Linux, o arquivo não tem necessidade de ter uma extensão. Ele identifica pelo seu conteúdo, mas ele tem sim, mas não há necessidade de usar. Todos os arquivos de qualquer sistema operacional têm extensão. Né? Tem extensão. O Linux tem essa teoria, que ele reconhece os arquivos pelo conteúdo. Tá? Mas tem extensão, você, usuário, visualiza um arquivo .odt como um arquivo .ods, né, como um arquivo .odp. Então, o ODT seria um arquivo de editor de texto Writer, o .ods seria um arquivo de planilha eletrônica Calc, e o .odp seria um arquivo de slide, né, apresentação gráfica, que é o Imprex. Todos esses três programas eles pertencem a um pacote de escritório da linha livre chamado BROffice, que é usado atualmente por vocês e também cai nos concursos públicos, é o cobrado. O LibreOffice ele veio substituindo o BROffice, ok? Então, atualmente, esses programinhas, Writer, Calc e Imprex, eles pertencem ao pacote LibreOffice, que substituiu o antigo BROffice. Beleza? Legal. Então, vamos lá. Gerenciamento de boot, nós também já falamos, o Gloob e o Lilo,
falamos e mostrei aqui a parte gráfica para tentar concretizar, para que você visualizasse e saísse do abstrato. Então, gerenciamento de boot no Linux, Gloob e Lilo. Beleza? É comum termos mais de um sistema operacional instalado em uma máquina. Podemos ter o MS Windows e o Linux, sem problema. Os dois, né? Ou dois Linux diferentes, por exemplo, ou dois Windows, né? Instalado no setor Linux são o Gloob e o Lilo, ou dois Windows. Então, nesse momento, a gente pode ter quantos sistemas operacionais quiser na sua máquina. Claro que, geralmente, você tem no máximo 2, né? Por causa de partições, estrutura interna de dispositivo, né? Do HD eu estou falando. Mas, se você quiser ter 3, ter 4... né? Vai pesar muito a estrutura, né? Vai ter que ter uma divisão interna. Então, não acho interessante. Né? O interessante do mercado e que cai nos concursos também são, no máximo, 2. Aqui, na parte do Linux, a operação, né, em si, temos os diretórios, como eu falei para vocês. Né? Então, se você for lá no Windows, o diretório padrão, diretório raiz padrão, como eu já mostrei aqui para vocês, é o C2 pontos. É o C2 pontos. Esse no Windows. Que não é o diretório padrão do Linux. De jeito maneira. O diretório padrão, chamamos de raiz, nível mais alto da árvore do Linux, é a barra. É uma barrinha, é uma barrinha. Como diretório do nível mais alto do Windows é o C2 pontos. Então, diretório do nível mais alto do Windows, C2 pontos. Diretório do nível mais alto da raiz do Linux é a barrinha. E temos alguns outros diretórios importantes que você deve estudar em casa. Deve anotar, estudar. Esses caem. Perfeito? Então, nós temos o Home, que é o diretório onde as informações, os arquivos, as informações dos usuários ficam, contém os arquivos e documentos e configurações dos usuários. É o /home. Lembre-se do barra na frente, /home. Perfeito? Cada usuário possui um subdiretório próprio dentro desse diretório. Beleza. Então, se aí perguntar, marque abaixo qual é o nível mais alto, a opção, né? Abaixo do nível mais alto da árvore de diretórios Linux. É a barra. É a barra. Marque abaixo qual é o diretório, né, onde são guardados os documentos dos usuários. É o /home. Ok? O /root. Como os usuários têm o /home para guardar os seus documentos, o /root guarda os documentos dos administradores do sistema. Ok? Então, /root é o diretório do administrador do sistema. Olha só, o usuário root é o administrador do sistema. É o único usuário que pode fazer qualquer ação dentro do Linux. Por motivo de segurança do sistema, o seu diretório de usuários não está dentro de home. Ou seja, as informações do root, né, do administrador do sistema, estão no /root. As informações dos usuários estão no /home. Beleza? Os arquivos, os programas. O /bin, ele é importante porque existe o /bin. Nas provas, você pode confundir com /sbin. Né? Então, tem que tomar cuidado. É só você lembrar o seguinte, desse S aqui, ó. Esse S, ele quer dizer sistema. É isso que ele significa. System. É o S. O /bin de binário. Então, aqui dentro do /bin, do diretório /bin, da pasta /bin, é onde ficam os arquivos binários, onde ficam os arquivos executáveis dos usuários. Ok? Então, os arquivos executáveis dos usuários normais ficam dentro do /bin. Os arquivos binários e executáveis do sistema operacional ficam dentro do SBin.
bin. É só lembrar, tem S na frente, são os arquivos executáveis e ou binários do sistema. Não tem S na frente, são os arquivos executáveis e ou binários do usuário. Esses são os diretórios mais importantes. /bin contém arquivos executáveis que podem ser acessados por qualquer usuário, ok? O etc, o /etc, guarde o C, né, como se fosse a palavrinha configuração. Dentro do /etc, do diretório pasta etc, nós temos 95% das configurações de hardware do sistema operacional. Então, aquele Czinho ali, você escreva configuração e aí você nunca mais esquece. Então, o /etc contém 95% dos arquivos de configuração do sistema operacional e dos serviços de rede. É o centro nervoso do Linux. Bacana? Esses são os diretórios ou pastas mais importantes do Linux. É o que eu estou apresentando para vocês aqui. O boot, /boot, ficou bem tranquilo saber que ali eu tenho os comandos de inicialização do sistema, não é? Eu tenho como gerenciadores de boot o Lili e o Gloop. Então, contém o kernel e os arquivos que controlam a inicialização do sistema. Esse é o /boot. O dev, você vai fazer o seguinte, o dev, ele é o de hardware, tá? Contém os recursos de hardware, dispositivos de hardware, /dev, contém arquivos que servem de ligação com os dispositivos de hardware do computador. Espera aí, não confundir o /etc, que contém 95% dos arquivos de configuração do sistema operacional dos serviços de rede. Isso é uma coisa, ok? Agora, a parte de hardware está dentro do /dev. Contém arquivos que servem de ligação com o dispositivo de hardware do computador. Então, contém arquivos de configuração do sistema operacional do serviço de rede. Estrutura de hardware, estrutura de arquivos vinculados à rede. Beleza? O outro, /dev, contém os arquivos que servem de ligação com os dispositivos de hardware do computador. São informações diferentes, não façam confusão. Beleza? Eu voltei porque lá eu falei para vocês, o /etc, 95% dos arquivos de configuração tem a estrutura de rede, sim, deles, que é de hardware, mas eles não citam nas provas, só estou detalhando para que você não seja pego de surpresa. Já o /dev, né, contém arquivos que servem de ligação com dispositivos de hardware do computador. São informações diferentes, ok? O SBIN nós já vimos, né? Similar ao BIN, contém arquivos executáveis, no entanto, esses arquivos são destinados à administração e à manutenção do sistema. Lembra do S do sistema. Sem S, só /bin, usuário. Com S, SBIN, sistema. Esse aqui não é muito importante, o PROC, né? Ele geralmente não cai. O TMP, ele geralmente não cai. Perfeito? Então, o PROC, esse é um diretório virtual. Na verdade, um file system virtual. Ele não contém arquivos, e sim referências a informações dinâmicas do sistema, geradas constantemente pelo kernel. Ocupação de memória. Muito difícil. Geralmente você não vê, não aparece nas provas de concurso, o PROC. O TMP é onde ficam os arquivos temporários do sistema, como lá no Windows é o temp. Também não cai. É um diretório utilizado pelo sistema para gravar informações temporárias e dados durante processamentos. Esse diretório tem o seu conteúdo totalmente apagado a cada boot do sistema, a cada inicialização do sistema, ele tem o seu conteúdo apagado e vem vazia a sua memória, ou seja, a pastinha. Beleza? O var. var são variáveis, também é difícil você encontrar, né, nas provas. Contém dados variáveis, como logs, pol de impressoras, caixas postais e servidores de e-mail. O lib cai. O lib, você vai lembrar lib, o B de biblioteca. Biblioteca, lib, ok? Contém os módulos do kernel. Então, vamos circular isso aí, que é importante, faça a sua anotação. Em qual diretório abaixo temos os módulos do kernel? E as bibliotecas,
para o funcionamento do Linux. Então, módulos do kernel, bibliotecas para o funcionamento do Linux, /lib. Esse cai. Você pode botar um asterisco no lib aí. Módulos do kernel, bibliotecas para o funcionamento do sistema. É um diretório muito importante. Ok? Então, fechamos ali, demos uma passada na parte de diretórios, né, que são muito importantes para o nosso concurso público. Temos aqui os tipos de usuários, né? Nós temos o usuário comum, que é identificado por um cifrão, e um usuário administrador, que é identificado, ó, por uma hashtag, ou uma, né, cruzadinha. Então, se vier lá, assim, ó, Marcelo, ele é um usuário comum. Se vier lá, hashtag, né, Marcelo, ele é um administrador. Ó. Então, essas duas informações você vai anotar agora e vai marcar um asterisco do tamanho do mundo, porque isso é questão de prova. Né? Veio cifrão Marcelo, usuário comum. Hashtag, ou cruzadinha, Marcelo, né, administrador do sistema. Beleza? Aqui nós temos alguns comandos, né, os principais comandos do Linux, e temos alguns comandos que já caíram nas provas de concurso. É o comando que nós utilizamos para desligar o computador. Shutdown. Então, o comando shutdown serve para reiniciar ou desligar o computador. Beleza? Então, olha só. Shutdown R mais 30. Tá? Esse R aqui você vai lembrar de reiniciar. Reiniciar. Ele vai reiniciar o seu computador daqui a 30 minutos. Ok? Shutdown. H, você vai lembrar de host. De host, de computador. Então, o seu computador será desligado daqui a 8 minutos. E, ó, shutdown null, ele vai ser desligado agora. Beleza? Então, shutdown R, 30 minutos, reinicia daqui a 30. Shutdown R, 8 minutos, desliga daqui a 8. Perfeito? O Hzinho de host, o R de reiniciar, o Hzinho de host. E o shutdown R null, agora. Ele vai reiniciar, ó, o Rzinho de reiniciar. Reiniciar. Agora. Beleza? Então, esses 3 asteriscos do tamanho do mundo, porque é questão de prova. Aqui nós temos alguns comandos importantes, são os principais, que eu gostaria que vocês cuidassem com muito carinho e já colocassem um asterisco enorme nesse slide. Olha só. No Windows, se você quer listar arquivos e pastas, qual é o comando que você usa? Você lembra? No Windows é o dir. Não é? No Linux é o ls, de listar. É o ls. Beleza? Então, nós vamos marcar aqui, vamos passar por esse slide e outros, para que a gente possa massificar esses comandos que são cobrados nas provas de vocês. Então, quando me falar em ls na prova, listar o conteúdo de um diretório ou de uma pasta. Perfeito? No Linux. Ele lista o conteúdo de um diretório ou uma pasta, que são arquivos e subdiretórios. Ok? Então, aqui eu coloquei o ls-a, né, que ele mostra os arquivos ocultos. Os arquivos ocultos são identificados por um ponto na frente do arquivo. Então, se você encontrar na tua prova um ponto escrito Marcelo, um arquivo ODT, por exemplo, vamos colocar o ODT aqui, só para você identificar o arquivo, que é o editor de texto livre, Writer, e se tiver um ponto na frente, isso quer dizer que esse arquivo, esse ponto, está me dizendo que esse arquivo é oculto. Ele é oculto, ele não vai aparecer na parte gráfica. Não vai aparecer, ok? Exemplo, ponto lá concurso, esse arquivo está oculto. Legal? O CD,
O CD é um outro comando. Ele serve para entrar e sair, como no Linux. Nós usamos para navegar entre as pastas, subpastas, diretórios, subdiretórios dentro da estrutura do sistema operacional. Claro que lá na interpretação de comandos, né, gerenciado pelo shell. Beleza? Então, o CD, igual ao Windows, são usados para a mesma coisa. Navegar entre pastas. Ok? Abre uma pasta. Ó. Exemplo, CD Lac Concursos. Quero entrar na pasta. No momento que eu digito CD Lac Concursos, ele vai abrir a pasta para que eu possa entrar nela. Isso no interpretador de comandos. Ok? mkdir, outro comando importante. Ele cria diretórios. Quer dizer, mkdir não existe no Windows. Esqueça, mkdir é um comando exclusivo do Linux. Quero criar uma pasta mkdir. Como assim, Marcelo? Aqui, ó. Você vai chegar aqui, você vai chegar lá na barra de comandos e vai digitar mkdir Marcelo. Pronto. Eu tenho uma pasta com o nome Marcelo. Aí na linha de baixo eu digito CD Marcelo. Dou Enter. Aí vai aparecer lá assim, ó, Marcelo. Ó, barra na frente sempre, Marcelo. Porque antes de digitar o CD Marcelo, eu estava dentro do raiz, que é essa barrinha aqui, ó. Estava assim, ó. Só a barrinha. Vou passar para cá, né? Passar para cá, vou tampar aqui, ó. Estava assim, só a barrinha. No momento que eu digitei CD, espaço Marcelo, e dei um Enter, aí apareceu barra Marcelo. Se eu quero sair, eu vou ali e digito CD, dois pontinhos, dou Enter. Né? Eu venho aqui na frente, digito CD, dois pontinhos, dou Enter. Aí, na linha de baixo, vai aparecer a barra. Volta para o diretório anterior, diretório original. Beleza? Exemplo, mkdir Lac Concursos. Então, acabei de criar o Lac Concursos, como eu fiz aqui com o Marcelo, no nosso exemplo. Eu quero excluir somente a pasta Marcelo. Eu vou na linha de baixo e digito rmdir Marcelo. E dou Enter. Né? A pasta Marcelo será excluída. Ou seja, o RM quer dizer remover. Então, remover diretórios. Eu estou removendo o diretório Marcelo. Ele acabou. Está aqui, ó, rmdir, para remover o diretório. Agora, tem um detalhe. Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Existe o RM e existe o rmdir. O rmdir, ele remove diretórios específicos. Beleza? Você diz qual diretório você quer remover, diretórios específicos. O RM, ele pode remover qualquer diretório. Ele vem agora. Aqui, ó. Não, peraí. Voltando. ls, mv, renomear, papapá. Eu não coloquei ele aqui na nossa listagem, né? Mas é isso aí. Mas anote aí que é importante. O RM, ele remove qualquer diretório. Perfeito? Legal? Bacana. O MV, ele vai mover. MV é de mover. É de mover. Tá? De um diretório para o outro. Legal? Um arquivo de um diretório para o outro. Então, olha aqui. Esse comando pode ser usado para renomear e mover. Perfeito? Então, aqui eu dei o exemplo. mv lac concursos.txt lac. Olha aí, ó. Lac concursos.txt lac txt. Aqui eu estou usando para renomear. Claramente, né? Eu estou pedindo para renomear o arquivo, tá? O arquivo lac concursos.txt para lac. .txt. Ok? É isso que eu estou pedindo aqui em cima. E aqui, lac concurso.txt virou lac concurso.txt virou lac txt. Aqui ele já fez. O CP, ele copia uma informação, um arquivo, uma pasta. Né? Comando usado para copiar.
cplac_concurso.txt, para LAC. Vai copiar o arquivo de nome LAC concursos para dentro do diretório LAC. Tá vendo? As pastas, elas não têm extensão, né? Ela não mostra a extensão, tá? Então, quando você olhar para uma questão de prova e ver um nomezinho sem extensão, é uma pasta. Quando você olhar e ver um nome com extensão, é um arquivo. Então, eu vou copiar o arquivo lacconcurso.txt para dentro da pasta LAC. Perfeito? Eu vou copiar, CP copia. Eu vou copiar, o arquivo. O que é o arquivo? Porque tem TXT aqui, tem extensão. Eu vou copiar o arquivo lacconcurso.txt para dentro do diretório ou pasta LAC. Vai copiar o arquivo de nome LAC concursos para dentro do diretório LAC. Não tem extensão, professor, então LAC é um diretório, pasta? É. Tem extensão, professor? Então, o lacconcurso.txt é um arquivo. Como eu tenho o CP aqui, isso quer dizer que eu vou copiar o arquivo lac.txt, concurso.txt, para dentro do diretório LAC? Exatamente. E nesse momento, a gente fecha aí uma abordagem, né, da matéria Linux, claro, os pontos mais importantes para você. E pode ficar tranquilo que você está aí com as questões de prova na mão, né, tendo esses pontos que nós abordamos aqui no nosso módulo, e vamos fechar com chave de ouro, fazendo algumas questões de prova. Vamos lá, vamos massificar a informação agora, pessoal. CESP 2015. Os sistemas operacionais Linux e Windows têm, respectivamente, primeiro Linux, depois o Windows, como característica a administração de entrada, a interface de linha de comando e a administração centrada em interface gráfica. Correto. Eu falei para vocês, quem faz isso é o Shell. Né? Cuidado, porque tem aquela teoria, existe uma teoria que no Linux só tem comandos. Não é isso, não tem nada a ver, que o Shell é o interpretador de comandos do Linux. Mas ele também gerencia a parte gráfica. Então, tanto no Linux como no Windows, existem comandos e parte gráfica. Eu mostrei aqui para vocês. Quem faz esse gerenciamento, o Shell, que é conhecido como interpretador de comandos do Linux. O gabarito aqui, eu tenho que dizer que é verdadeiro. Segunda questão. CESP. Julga o item relativo aos sistemas operacionais Linux e Windows e o editor de texto Microsoft Word. No Linux, a senha de usuários pode ser alterada via terminal, por meio de um comando password, correto? Password é um comando que nós usamos no Linux para fazer as alterações das senhas. Mas o usuário, com exceção do root aqui, né? Do root, está junto, mas é separado, do root, que é o administrador do sistema, não consegue alterar sua própria senha. Falso. Claro que altera o comando, tanto na parte de usuário, como na parte do root, né? Você usa a password. Falso gabarito. Terceira questão. 2018, em TCE, Paraíba. Os comandos para deletar um arquivo em um utilitário de linha, vimos agora. De comando no Windows e no Linux são, respectivamente. Vimos agora, ok? De comando de linha. Então, no Linux, eu vou até colocar aqui, é o RM. Né? Ele quer deletar, ele quer remover. Então, a letra D eu já mando embora, porque não é remove, é RM. Né? Eu mando a C embora também, porque não é remove, eu não digito remove, eu digito RM. Eu mando a A embora, porque não é delete, isso é no Windows, ok? É RM. Então, no Windows, eu vou até colocar aqui, delete. Né? Então, na linha de comando, eu uso del e RM ou delete RM? Claro que eu uso o delete e RM para deletar as informações. Beleza? Gabarito aí, letra E. Quarta questão.
Também do CESP, 2017. Julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa do Excel 2013 e ao programa de navegação Google Chrome. Conhecido como superusuário é o administrador do sistema, é o root. Okay? É capaz de realizar diversas tarefas de administração do sistema, entre elas de cadastrar outros usuários. Beleza, verdadeiro, uma questão bem simples, né? Você vê que não teve nenhuma restrição aqui. Conhecido como superusuário do sistema operacional Linux, usuário root, é capaz de realizar diversas tarefas de administração do sistema, entre elas cadastrar os usuários. Sem problema, o root é o que manda. Ele cadastra, ele tira, ele cadastra, ele remove, ele inclui, ele remove, ele faz o que ele quer ali. Não é? Ele é o root, ele é o administrador, é o cara que manda no sistema Linux. Né? Verdadeiro gabarito. Quinta questão. A distribuição do Linux de código aberto, que se caracteriza por ser não comercial, amplamente utilizada e baseada na Debian, né, GNU, denomina-se Ubuntu. Ubuntu ela não é tida como, caracterizada como, olha lá, a distribuição do Linux de código aberto que se caracteriza por não comercial. Ela não é tida como comercial. Ubuntu ela é tida como acadêmica. Né? Academia, perfeito? As outras todas são comerciais, a Gentoo, a Slackware, a Fedora e a Lisp. Elas todas são, né, comerciais, a Ubuntu não. A Ubuntu ela é acadêmica, perfeito? Usado pelos universitários. Letra D de dado. Mais uma, sexta questão. CESP, na Prefeitura de São Paulo. O diretório home, já vimos que o diretório home é onde ficam as informações dos usuários, os arquivos dos usuários, que faz parte da estrutura do Linux, definido no momento da instalação desse sistema. Então, o home é o quê? Nós temos que achar a opção aqui, onde nós temos as informações dos usuários. Contém os arquivos de instalação do sistema? Não. Seria o /boot. B. Armazena as ferramentas de administração do sistema? Também não. Aí, as ferramentas de administração do sistema aqui, né, se for na estrutura de rede, é o /etc, por exemplo. C, se for bibliotecas e o kernel, é o /lib. Então, ficou mal feita a B. C, contém os arquivos de configuração dos principais serviços? Também não. D, armazena os arquivos dos dispositivos do sistema? Também não. Né, que seria o /sbin. É o diretório de trabalho do usuário. É a letra E, o gabarito. /home, né, o diretório que o usuário utiliza, como /root é o diretório que o administrador utiliza. Letra E. Vamos para a sétima questão. Você vê que eu trouxe várias questões para a gente poder massificar a informação para que vocês possam ficar tranquilos. TRE Goiás. Julgue o item a seguir a respeito de noções de sistema operacional. No Linux, o comando cd ele faz o quê? Ele entra e sai de pastas e ou diretórios. Né? etc teste cria o diretório teste dentro do diretório etc. O comando cd, cria o diretório teste, ele cria, o criar aqui é colocar para usar, para navegar, né? O criar aqui é criar um diretório dentro do outro, não é criar a pasta, tá? Que seria o mkdir, entendam o item. Então, eu digitei cd teste, apareceu lá teste, né? Como aqui eu digitei cd /etc /teste, e você percebe que nem o etc e nem o teste tem uma extensão, então não são arquivos, são pastas, vai ficar exatamente o quê? O cd cria o diretório teste, que está aqui, dentro do diretório etc. Está certinho, né? Esse é um diretório e o teste está dentro dele. Perfeito? Gabarito verdadeiro. Perfeito item.
8ª questão. TRE Goiás. Julgo o item a seguir a respeito de organização de gerenciamento de arquivos. Julgo o item a seguir a respeito... eu acabei repetindo sem querer. No Linux, todo arquivo executável tem como extensão exe. Falso. Falso. Nada disso. Nada disso. No Windows, todo arquivo executável tem o sufixo .exe. No Linux não existe extensão exe. E isso é a extensão do Linux. Perfeito? Falso gabarito. 9ª questão. Muitas questões representam massificar o conteúdo. TRE Mato Grosso 2015. Em um sistema operacional Linux, já instalado e configurado em um computador, um usuário com direitos de root, direitos de administrador, criou novos usuários, que por padrão cria seus respectivos diretórios. Assinale a opção que apresenta a localização padrão, em que são criados os diretórios particulares dos usuários. Dos usuários é o home. Letra A é o home. Perfeito? Ok? Nenhum dos outros. O home é direcionado a usuários. O var são as variantes, com as variáveis, como nós já vimos, pol de impressão, caixas de e-mail, né? OPT não. T não é diretório. TMP são os arquivos temporários do sistema, reiniciou o computador, são apagados, né? User não é user, é home, e o SBIN nós já conhecemos também, que são os arquivos executáveis, né, do sistema operacional. Meus caros, nós acabamos de fechar o módulo de sistemas operacionais. Eu trouxe para vocês, de uma forma bem objetiva, as informações mais importantes que caem nas provas de concurso, tanto do Windows Server como do Linux. Podem ficar bem tranquilos que com esse módulozinho, resolvendo as questões que nós trabalhamos aqui, eu tenho certeza que você vai fechar as questões de informática referente ao Windows Server 2016, referente a Linux na sua prova de concurso. Quero desejar um sucesso para vocês, tá? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Estarei aí no LAC à disposição de vocês. Logo, logo, né, se der tudo certo, eu vou estar gravando aí um módulo, né, um curso, na verdade, completo, completaço, desde a parte de hardware inicial, de software, até a parte de segurança da informação. Fique com Deus, sucesso, um abraço, um beijo do seu professor Marcelo Leal. Fui, abraço!